nesse vídeo você vai ver que visitantes que estão aqui no Canadá podem solicitar uma licença de trabalho até 2023. Quer saber mais? Vem comigo. Oi galera, Cris Yuki aqui com vocês e esse vídeo é a pedidos do Leonardo de Santos Medeiros, Júlia Félix e a família Monteiro Silva. Obrigado, gente, pelas indicações lá embaixo. Então hoje a gente vai falar dessa política pública, né? O que é que essa legislação, nova legislação que mudou algumas informações sobre a solicitação de aplicação para Work Permit, sendo um turista aqui no Canadá. Então quer dizer que você pode mudar o seu status de turista para um status de trabalhador? Sim, você pode, mas você precisa inscrever, deixar um like para mim e ativar o sininho. Assim você me motiva para trazer mais novidades para vocês e o YouTube te avisa de novos vídeos que eu estiver postando para vocês com mais novidades aqui do Canadá, do processo de imigração, estudo ou trabalho que você queira fazer aqui. Uma política pública temporária foi anunciada em agosto de 2020 e prorrogada em setembro de 2021 para fevereiro de 2023. Só que essa política de 24 de agosto de 2020, ela tinha algumas... ela era mais restrita, porque só era válida para as pessoas que estivessem aqui após essa data. Mas agora, com essa atualização dessa política, qualquer pessoa que esteja aqui, independente da data, pode solicitar uma licença de trabalho. Mas o que exatamente essa política diz? Ela permite que cidadãos estrangeiros elegíveis com status de residente temporário, né, que é o visto de turista, solicitem uma permissão de trabalho desde que tenham uma oferta de emprego. Na segunda descrição dessa política pública, ele diz que alguns estrangeiros são isentos de apresentar um job offer, né, uma oferta de emprego. Mas esse é para aqueles que não cumpriram algumas etapas das condições de residente temporário. E um outro tópico dessa política refere-se a permitir que ex-trabalhadores estrangeiros temporários, elegíveis para trabalhar enquanto uma decisão do seu pedido de permissão de trabalho está pendente. Então, quem é elegível de fato para aplicar para esse visto, para essa solicitação de licença de trabalho, de work permit, né, de permissão de trabalho, quando estiver aqui no Canadá com o visto de turista? A primeira coisa que você tem que ter é o seu status válido de visitante, ou seja, do seu visto de turismo ou seu ETA aqui no Canadá. O segundo é você apresentar o preenchimento desse formulário, que é praticamente, na prática, a sua solicitação de mudança de status. Esse formulário é o de número 5710, IMM 5710. Terceira, permanecer no Canadá ainda com o seu status de residente permanente. Você tem que permanecer no Canadá mesmo depois da sua aplicação até que ela se finalize. E a quarta, e bem importante, você tem que fazer essa aplicação antes de 28 de fevereiro de 2023. Então tá fácil, né, gente? Tem um ano ainda para isso, né? Quer dizer, menos de um ano, um pouquinho, né? Mas ainda tem tempo de fazer. E quais são os requisitos para elegibilidade, né? Para você ser um candidato firme aí nessa aplicação, para que o governo diga Welcome to Canada. Agora você tem um Work Permit. Então, quem pode se candidatar? Quem é elegível a se candidatar? Quem pode preencher esse formulário e enviar para o governo para que ele aprove e você tenha finalmente o seu Work Permit partindo de um visto de turista. Então, primeiro de tudo, e que fique claro, no momento que você fizer o seu pedido, o seu visto tem que estar válido como um residente temporário aqui no Canadá. Você tem que estar com o seu visto ainda válido aqui. 2. Você já possui uma licença de trabalho válida nos últimos 12 meses, anteriores à data em que apresentou seu pedido para uma permissão de trabalho, sobre essa política, embora seja apenas um visitante. E o terceiro, pretendem trabalhar para o empregador ou a ocupação especificada pela oferta de emprego sem a exigência do LIMIA, incluída no pedido de permissão de trabalho apoiado por essa política pública. Quarta,
Então, aqueles que solicitaram ao IRCC autorização provisória para trabalhar aqui conforme essa política pública utilizando o formulário da web, do IRCC, que é o IMM 5710. Quinta, aqueles que solicitaram um Work Permit dentro dessa política pública, que vai até 28 de fevereiro de 2023, então você tem que correr lá e aplicar. E se você fizer depois desse prazo, a sua inscrição não vai ser aceita. Então, se você quiser um trabalho temporário aqui, aplicando com seu visto de visitante, então você tem que correr e aplicar até o dia 28 de fevereiro. Porém, você precisa ter uma oferta de trabalho. E o quinto requisito para você se tornar uma pessoa elegível aqui a aplicar dentro dessa política pública é: quem solicitou esse Work Permit, essa licença de trabalho, tem que estar ciente que ela vai ser aplicável até que seja tomada uma decisão sobre o pedido de licença de trabalho. Então, como solicitar fazer parte dessa política de visitante trabalhador? Então, primeiro de tudo, as inscrições devem ser feitas online. A gente sempre faz o passo a passo aí para vocês, né? Muito simples, vai lá no mesmo tópico, cria uma conta para vocês. A gente sabe que tem no canal. Eu sempre me confundo, desse lado, vai ter um card aí para vocês como abrir a conta. Vocês precisam entrar lá na imigração e cidadania, escolher abrir a conta. Depois que abre a conta, vai lá no passo a passo e coloca lá a opção de Work, Study and Visitor, tá? E aí ele vai respondendo as questões e ele vai te levar para o formulário IMM 5710. Para que você chegue nesse formulário IMM 5710, você deve responder as perguntas corretamente e individuais, é claro, né? Então, olha só o que ele diz. Responda corretamente as perguntas individuais. Seu status atual é como visitante e você está se inscrevendo para trabalhar por um período maior ou inferior a 6 meses. Então, como é que você vai responder para as primeiras perguntas para poder chegar nesse formulário? Você vai permanecer com o status atual de visitante e você está se inscrevendo para trabalhar num período inferior ou superior a 6 meses, tá bom? E a segunda pergunta para direcionar vocês para esse questionário, para esse formulário, ele vai perguntar: você está solicitando sobre o acordo Estados Unidos-México ou sobre a política pública Canadá? Aí você vai responder sim. Então eu tô aqui de novo no site do Canadá, vou fazer uma aplicação para vocês aqui bem rápida. Para as respostas que vocês não concordam, por exemplo, se eu preencher no formulário a opção solteiro e você é casado, então escolhe a opção casado. É claro, né? Eu vou fazer uma resposta básica como se fosse a primeira vez que alguém viesse aqui no Canadá. Então, provavelmente não vou responder sim para exame médico, não vou responder sim para biometria. Mas se você, claro, tiver feito essas etapas, então responde sim. O mais importante é você prestar atenção que você vai precisar aplicar daqui de dentro do Canadá e a outra opção que você vai escolher, política pública, que vai te levar exatamente para a liberação do seu Work Permit, ok? Então vamos lá começar. Direto aqui na conta, cria a sua. Vou deixar um card aí no vídeo para vocês irem até lá, se vocês ainda não souberem criar a sua. Então, galera, essa é a primeira página que vocês vão ver, exceto esse ícone, esse item aqui. Ele pertence à minha página porque eu sempre faço simulações, né, para fazer o vídeo para vocês. Mas se você abriu a sua conta agora, então você vai ter só esse item aqui em cima, tá? E você vai começar um novo processo. Então, tá aqui a nossa conta, dica de imigração. E foi criada para ensinar para vocês passo a passo de como fazer a aplicação em qualquer tipo de formulário aqui no Canadá, sem gastar dinheiro. Então, vamos lá, gente. Faça você mesmo, economize seu dinheiro, que não tem nenhuma complicação aqui. Só precisa ter um pouco de organização e planejamento. Então, vocês vão vir aqui, Apply to Come to Canada. E ele vai te perguntar sobre o Personal Reference Code. Mas, como eu já falei em muitos vídeos, eu nunca uso essa etapa daqui, tá? Para continuar, porque esse caminho aqui vai dar no mesmo, tá bom? Vamos determinar a nossa elegibilidade para aplicação online do Visitor Visa, Study and Work Permit.
Então eu já fiz o preenchimento aqui para vocês, para o vídeo ficar mais curto. Então a primeira opção que vocês vão responder é trabalho. A segunda opção eu respondi que vocês vão ficar aqui mais de 6 meses, mas vocês podem trocar para menos de 6 meses, tá? A terceira questão fala sobre o seu passaporte. Então, obrigada aí a galera que está me acompanhando de Portugal, da Angola, tem gente da Itália me acompanhando. Então, obrigada, tá, gente? Obrigada mesmo. Então aí vocês vão colocar a emissão do passaporte de vocês. Então, para quem já está aqui, está aplicando para um Work Permit, vai colocar, nesse caso agora, Canadá, tá bom? Aqui eu coloquei uma resposta básica, como eu falei no início do vídeo, né? Não vou trazer membro, então não. Aqui eu inventei uma data, gostaria muito de ter nascido nessa data aqui, mas infelizmente eu não sou tão jovem assim. Coloquei não para cidadania americana aqui, tá? Ele pergunta aqui o meu status imigratório, de imigração. Eu coloquei visitor visa, porque é o que vocês têm que responder. E aqui é onde a gente tem que prestar atenção. Eu vou passar para português aqui, nessa etapa. Então aqui, gente, olha só. Eu respondo sim, porque eu estou solicitando uma permissão de trabalho aberta sobre uma política pública ativa ou programa piloto anunciado pelo IRCC. Tá bom? Então, minha resposta aqui é sim. Então, nesse caso aqui, como eu estou respondendo para solteiro, então eu não respondi que sim para esses itens, também não é aplicável para esses itens, mas, como eu disse no início do vídeo, se for, gente, muda a sua resposta aqui, tá? Aqui pergunta seu estado civil, eu disse que sou solteiro, e aqui qual é a província que você vai escolher para morar, ou se você ainda não sabe, tá na dúvida, escolha que você está passando mais tempo ou que você vai passar mais tempo, tá bom? Oh, there we go! Vocês são elegíveis para aplicar to come to Canada. Welcome to Canada! Congratulations and welcome to Canada. Next! Então aqui ele diz que vai fazer mais algumas perguntas, aqui baseado nas nossas respostas, ele vai nos direcionar para um checklist personalizado de todos os documentos que você precisa submeter para a sua aplicação. Ele diz aqui para não submeter várias aplicações, porque elas vão ser processadas e o seu processo vai demorar e você não vai receber o seu dinheiro de volta. Aqui eu vou responder que não. Ele pergunta se você está acompanhado de algum membro de família que já tem um status aqui no Canadá. Essa pergunta é super importante de quando o seu status no Canadá vai expirar. Então vamos dizer que seu status aqui vai expirar... Vamos dizer em novembro, tá? Para dar mais tempo aí para a galera fazer. Vou dizer que é em novembro. Next. Como eu falei para vocês, eu vou responder não, né? Para o exame médico. Lembre que a gente está sempre partindo do básico aqui, tá bom? Mas se você já fez seus exames médicos, então responde que sim. Então essa pergunta aqui é para quem já esteve num país ou território designado por mais de 6 meses. Quem não é brasileiro, vai aqui e descobre qual é a lista de país designado. Ó, tá aqui um link. E veja se no país que você está, ele está nessa lista. O Brasil está nessa lista e é por isso que a gente vai precisar botar sim, next. Aqui ele já informa que você está no país designado por mais de 6 meses, você vai precisar fazer o exame médico. E aqui tem outras dicas, essa daqui é mais voltada para quem está relacionado a trabalho em hospitais, em clínicas, em laboratórios, tá bom? Cuidado de criança, escolas. Essas coisas. Aqui ele te dá a opção de escolha. Você pode esperar o governo avaliar o seu processo para te mandar uma carta solicitando que você faça o seu exame médico, ou você pode adiantar o processo, fazer um exame médico e aplicar como anexo nos seus documentos. Se você quiser submeter os seus exames médicos já, então você tem que responder sim. E onde é que vocês vão encontrar essa lista? Eu também tenho um vídeo aqui no canal, eu vou botar aqui no card para vocês, que mostra onde vocês encontram essa lista aqui, tá? Que é dos médicos autorizados pelo governo para fazer os exames médicos, inclusive quem está aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo, tá bom? Então eu vou colocar aqui que sim, que você quer dar uma adiantada no seu processo, quer melhorar, quer facilitar o trabalho do governo, né? Então vamos dizer que você quer fazer isso, então você vai adiantar o seu exame médico. Botar aqui sim. Mas galera, se você não quer gastar o seu dinheiro agora, quer esperar o governo te mandar isso, tá? Então responde que não, tá bom?
é um custo extra agora para... Você pode ter um visto negado, por exemplo, e você acabou gastando dinheiro aí do exame médico sem necessidade. Mas eu espero que o seu visto não seja negado. Você precisa só explicar tudo direitinho, colocar os documentos corretos, que aí não tem perigo do seu visto ser negado, tá bom? Então aqui o formulário, como sempre, dá uma olhada nas respostas, se tá certa, se não, corrige aqui com um lapisinho, tá? Eu vou rolar lá para baixo, pra gente já ir pro formulário final. Aqui são as instruções de como você vai submeter a sua aplicação. Então, ele está dizendo para você usar a sua conta. Então, como eu já falei, abre lá a sua conta, gente, porque você não pode aplicar online se você não tiver uma conta aqui no site do governo, tá bom? Ele está dizendo que a sua aplicação vai ficar salva aqui, né? À medida que você vai trabalhando aqui nela, ela vai salvando automaticamente, né? Você pode dar andamento a qualquer momento, mas ele chama a atenção aqui que não pode exceder 60 dias, senão eles vão deletar a sua aplicação, tá bom? Aqui é como é que você faz o upload dos documentos. Aqui tem todas as descrições do que é aceito no sistema, tá bom? O tamanho máximo dos documentos e as especificações aqui que eles aceitam. Aqui também, especificando tudo direitinho. E aqui é o seu pagamento de taxa, que é a última etapa depois que você envia o formulário. Então, vamos lá para o formulário final. E chegamos aqui no formulário final, como eu falei, 5710. Então, gente, vamos fazer aquele esquema de colocar um do lado do outro para vocês. Então, perceba aqui que a gente vai seguir as respostas desse guia, que é aplicável a esse formulário aqui, tá? Só confere, é a mesma informação. E para manter a certeza, a gente vai aqui, ó, completar o formulário. E aí você vai perceber que a aplicação é para o 5710, que é esse daqui. Então, se você respondeu algumas respostas foi diferente da minha, então perceba aqui que você pode ter mais formulário para preencher, principalmente se você for casado ou tem uma comunhão estável, tá bom? Aqui é o checklist dos documentos, você pode abrir o link aqui e dar uma olhada nos documentos que você precisa, mas o que eu quero mostrar para vocês é como preencher esse formulário. Tá aqui, ó, aplicação, como preencher o formulário. Veja aqui que é a mesma descrição desse daqui, tá bom? Então, você passa para português, mesmo que você tenha um nível muito bom em inglês, eu sugiro que você passe para português para que você não cometa nenhum erro, tá bom? De interpretação ou alguma coisa assim. Então, tá aqui relacionado a todas as perguntas, tem a descrição do que é, a explicação e como você deve responder. Não tem segredo, gente. Terminou, fecha e vamos voltar para a aplicação. Tem mais coisa para explicar. Então, esse aqui é o formulário de família, todo mundo tem que preencher, tá? O Canadá quer saber quem são os seus parentes, tá bom? Não importa se vai vir com você ou não, tem que ser preenchido, tá? Pai, mãe, irmão, filho, filha, enfim. Então, seu passaporte, foto digital. E aqui, como a gente colocou sim, lá para a pergunta sobre o exame médico, que a gente ia fazer adiantado, então ele mostrou aqui como opção. Mas se você marcar não, só vai terminar aqui nas fotos digitais, tá bom? Aqui é o seu visto, né, de residente temporário, que você vai ter que dar um update aqui. Então, abre lá e responde as questões, tá bom? E aqui, gente, é a carta de explicação. Então, faça uma carta de explicação, explica os motivos, então, por que você vai ficar aqui, né? O que levou você a decidir a ficar aqui, blá, 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 blá. Então, esses aqui são os preços, né? O seu Work Permit custa 155, se você não fez a biometria, vai pagar aí 85, e o seu Open Work Permit Holder Fee, $100, então um total de 340. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha ajudado aí você a fazer a sua aplicação de uma maneira correta, e eu espero também que você não esqueça de deixar um like para mim, de compartilhar esse vídeo com seu amigo que também quer vir para cá, de se inscrever no canal e se quiser, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário lá embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Bye, bye.